Olá, pessoal. Hoje vou entrevistar uma pessoa muito importante, Rodrigo Mendes. Ele é especialista em educação inclusiva e ele próprio teve um acidente há alguns anos atrás. Vou pedir para ele contar um minuto essa história para nós, que é de onde tudo começa, esse interesse dele com educação inclusiva, parte desse acidente, enfim, da forma como ele lidou com essa diversidade na vida. E a ideia é que a gente aprenda um pouco mais, se inspire com ele, porque ele é uma pessoa muito inspiradora. O Rodrigo é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e depois se especializou em arte e educação para lidar com essa questão da inclusão. Quer contar então para a gente como foi esse, não um acidente especificamente, mas assim, como é que foi esse turning point na sua vida e como é que você começou a trabalhar com educação inclusiva? Claro, Ana. Então, agradeço o convite, um prazer estar com você. Você que é inspiradora, né, e tem feito coisas tão relevantes para a melhoria da educação, pensando no professor. Então, um grande prazer estar aqui com você. A minha história, né, em relação à inclusão, a esse tema, de fato, ela começa no momento em que eu passo por um acidente. Eu tinha 18 anos, tinha acabado o ensino médio, estava me preparando para entrar na faculdade, eu queria fazer medicina. E aqui em São Paulo eu fui assaltado. Resumindo, vieram duas pessoas. Estava saindo de casa num sábado à tarde com meu irmão menor. E um deles, né, sem explicar que era um assalto, deu um tiro e esse tiro atravessou meu pescoço. E teve como consequência a tetraplegia. Então eu começo nesse momento uma nova fase da minha trajetória, pensando o que seria então meu objetivo de vida. Diante de um novo cenário, eu decidi canalizar a minha energia para garantir que as crianças com deficiência tenham um futuro digno, né, por meio da educação. Resumindo, essa é a nossa missão. Eu acho que é inaceitável que hoje alguém que nasça com uma deficiência ainda não tenha a oportunidade de estudar e ter a sua autonomia. A gente não deve aceitar isso e é para isso que eu trabalho. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse cenário de educação inclusiva no Brasil. Você sabia, Ana, que o conceito de educação inclusiva ele vem evoluindo, e eu fiz recentemente uma pesquisa com especialistas em vários continentes, e hoje tem um grupo de acadêmicos que pensam a educação inclusiva de uma forma mais lato sensu, né? Ou seja, um tipo de educação que trabalha, né, com a noção de que as diferenças precisam ser contempladas na escola. Tem um especialista chamado Mel Einscomb, um inglês, que costuma dizer que a educação inclusiva não é somente sobre pessoas com deficiência, ela é sobre a noção de que a gente precisa fazer uma reforma na educação, né, com a ideia de que toda criança é importante. É claro que esse segmento de pessoas com deficiência tem uma importância muito grande, porque historicamente é um grupo de pessoas que enfrentou, né, um nível muito acentuado de discriminação, de injustiça, e que ficou à margem. Então, a gente ainda precisa de algumas ações específicas para esse público, para garantir que todo mundo participe. Mas, no fundo, a gente está falando das diferenças humanas, né? E pensando um pouco na escola, como ela foi se organizando, a educação como proposta, né? A gente ainda percebe a predominância de uma educação que ela é orientada por um tipo idealizado de aluno. E quando a gente fala sobre a criança com deficiência ou adolescente, é importante a gente entender o que hoje é considerada uma pessoa com deficiência. Então, sempre trago a definição da ONU, de 2006, é a definição que hoje orienta o mundo, que diz que uma pessoa com deficiência, ela no fundo, ela representa uma combinação de dois fatores. Primeiro, um impedimento, que está de fato na pessoa, uma questão clínica, né, que pode ser física, intelectual e sensorial, assim por diante, com fatores que são externos, que são as barreiras. Quais são essas barreiras? Conta para mim um pouquinho. Tá, elas são de diversas naturezas, Ana. Tem as mais óbvias, que estão, por exemplo, no espaço, na arquitetura. Tem as barreiras que estão na nossa comunicação, né, a forma como a gente se comunica com os alunos. Tem as barreiras que estão no material didático, né, hoje a gente está buscando formatos que garantam acessibilidade aos materiais didáticos, por exemplo. Elas podem... O braille, por exemplo.
por exemplo, o Braille, né, Na questão de deficiência visual. exatamente, é uma forma de você garantir acesso a um conteúdo a uma pessoa que tem uma deficiência visual. Mas tem uma barreira que é a mais importante, de acordo com o que a gente tem feito de pesquisa, que é a barreira atitudinal. Né? Essa acho que é o principal desafio nosso, que é a barreira que nasce naquilo que a gente tem como preconceito, no nosso imaginário sobre o que é uma deficiência e nas limitações que a gente mesmo coloca, né, nas relações estabelecidas entre professor e estudante e assim por diante. E essas barreiras atitudinais, elas são mais do ponto de vista, enfim, de quem não tem a deficiência e tem que lidar com ela, ou ela também existem essas barreiras atitudinais do ponto de vista de quem é deficiente? Eu acho que essas barreiras estão na sociedade. Né? Eu acho que elas estão no nosso inconsciente coletivo, elas estão no nosso senso comum. Então, eu acho que é um exercício necessário para todo mundo, né? Estar atento, observar e identificar quais são as barreiras que a gente coloca, né, na relação. E dentro da sala de aula, acho que uma primeira barreira que ainda é presente é uma baixa expectativa em relação ao que o aluno vai atingir. Tem um amigo, um educador americano, que foi responsável por criar uma escola referência nos Estados Unidos chamada Henderson School, e ele trabalha com essa ideia de que o respeito às diferenças, né, não deve servir de desculpa para a gente não promover uma inclusão com altas expectativas. Sem dúvida. Mas essa questão que você está falando é tão importante, essa questão da expectativa a respeito do aluno. Isso não acontece só com a questão da inclusão. Eu vejo, por exemplo, em escola pública, existe uma expectativa muito baixa daquele aluno. Então, o nível de exigência é muito baixo. Então, a gente deixa a barra baixa e nivela todo mundo por baixo. Eu tenho trabalhado com a ideia de escola inclusiva como sendo a escola que acolhe a todos e persegue altas expectativas para cada um. Né? E o cuidado do para cada um é deixar claro que as expectativas elas devem ser personalizadas. Né? A gente não deve padronizar as expectativas, justamente para a gente, né, ter clareza de que cada um aprende de um jeito. Sem dúvida. Você falou de casos reais, que você se baseia, o seu estudo todo se baseia muito em casos reais, e eu sei que você está fazendo vamos dizer, uma investigação e um trabalho conjunto com Singularidades, nosso de formação de professores, com escolas públicas que vêm para discutir os seus casos nessa área de inclusão. Exatamente. Como é que está indo essa experiência? Conta um pouquinho. Então, está surpreendente. A gente tem como base de construção de conhecimento o portal chamado Diversa, que já está completando 5 anos, né, e lá a gente publica todos esses conteúdos resultantes das viagens, etc. E aí há 2 anos a gente começou a pensar, por que a gente não cria, né, espaços onde os usuários do Diversa se encontram, né, e podem conversar sobre as suas dificuldades. Então a gente lançou o Diversa Presencial, que tem essa parceria com o Instituto Singularidades. A gente está trabalhando atualmente com 5 municípios do estado de São Paulo, e a cada 15 dias a gente tem 40 profissionais que se encontram, né, e cada profissional traz um caso pessoal, ou seja, uma dificuldade que ele está enfrentando lá na sala de aula, no atendimento desse público, e o grupo juntamente pensa em estratégias. Né? Então eles, num primeiro momento, eles refletem sobre as barreiras, né, que estão ali prejudicando e ainda existem de forma negativa no ambiente da escola, e juntos eles definem estratégias que são implementadas e depois divididas em relação ao resultado que foi gerado. Então é uma formação em serviço de alto nível. Rodrigo, para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho de como superar emocionalmente essa questão da deficiência, porque eu acho que esse é o primeiro ponto. Para você conseguir realmente ser uma pessoa realizada, bem-sucedida, que encontra o propósito na sua vida, você precisa superar essa barreira emocional de sofrer enfim, uma adversidade como a que você sofreu, e até a criança que nasce com alguma deficiência já é um pouco diferente, talvez, né? Não tem essa questão do choque de perder alguma coisa. Mas eu acho que essa superação da barreira emocional é uma coisa fundamental. Bom, eu tive muito apoio, Ana. Acho que sempre é importante lembrar que eu
eu fui uma pessoa privilegiada nessa minha transição. Família, amigos, e tive todo o suporte. Né? E justamente por eu me sentir uma exceção, conforme eu fui me aproximando de centros de reabilitação e conhecendo esse universo, que eu também acho que fui muito tocado por fazer alguma coisa e mudar essa realidade. Né? Há alguns anos eu fui chamado para dar uma palestra em Davos, lá no encontro do Fórum Econômico, e pediram para eu falar sobre resiliência, né, no aspecto pessoal, que acho que é um pouco do que você está trazendo. Sem dúvida. E resumindo um pouco do conteúdo que eu levei para lá, eu acho que a gente deve ser resiliente no sentido de preservar aquilo que a gente tem como princípio de vida, né, e como vontade de viver. Mas no nosso dia a dia, na nossa ação, eu acho que a gente deve se desprender um pouco desse conceito de resiliência, né, que é a ideia de você voltar ao estado original, e trabalhar com a ideia também de plasticidade. Né? Ou seja, ter a capacidade de se transformar a cada dia e se desprender do passado. Acabei de entrevistar aqui Rodrigo Mendes, um especialista em educação inclusiva. A gente conversou sobre várias questões a esse respeito. Ele foi muito inspirador, tem muita experiência e espero que a gente continue fazendo esse trabalho de cada vez mais esclarecer as pessoas através do portal do Rodrigo, que chama Diversa, e trazendo essa questão cada vez mais para o palco, porque a diversidade ela pode ensinar muito também. Ela ensina, inclusive, quem não tem nenhum tipo de deficiência. Por isso, é um trabalho maravilhoso que o Rodrigo faz e estou muito feliz de ter feito essa entrevista com ele.